Olá! Diante de tantas informações, algumas até falsas, e tantas perguntas a respeito do tema da revisão da vida toda, a gente resolveu trazer aqui um outro vídeo que vai tratar sobre todas as dúvidas, as principais dúvidas, se elas são verdades, são mentiras. E se você está interessado no assunto, assiste este vídeo até o final, dá um like e compartilhe com seus amigos. O meu nome é Patrícia Fris, eu sou sócia do escritório Petri Fris Advogados Associados e vou aqui trazer para vocês algumas informações importantes e resolver algumas dúvidas que você possa ter a respeito desse assunto que está gerando muito bafafá no direito previdenciário e interessa a muitos aposentados. Em primeiro lugar, vamos lembrar um pouquinho do que se trata essa revisão tão comentada. A revisão da vida toda ou a revisão da vida inteira, como muitos chamam. Essa revisão ela é destinada para aquelas pessoas que se aposentaram depois de novembro de 1999 e se utilizaram das regras que vigoraram até a reforma da Previdência em 2019. Então, essas pessoas foram prejudicadas por uma regra de transição e não aproveitaram os salários de contribuição que foram pagos antes de julho de 1994. Então, essas contribuições que foram pagas para o INSS antes de julho de 1994 não fizeram parte da base de cálculo para apurar a renda mensal inicial do seu benefício. A discussão dessa revisão da vida toda já está ocorrendo há muito tempo e finalmente em fevereiro de 2022 a gente teve o voto do último ministro, que foi um voto favorável para os aposentados, e o resultado desse julgamento foi de 6-5 para os aposentados. Mas como se tratava de um julgamento no âmbito virtual, quando estávamos comemorando a vitória depois do voto do último ministro, veio um pedido de destaque, faltando 30 minutos para se encerrar essa sessão no plenário virtual. Foi feito esse pedido de destaque, que é possível conforme o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e retirou este processo da pauta virtual. E agora ele vai retornar para que os ministros possam julgar presencialmente esse tema que é tão importante no direito previdenciário. Se você tem dúvidas a respeito da revisão da vida toda, de como foi o julgamento e as reviravoltas no caso da revisão da vida toda, nós temos um vídeo que está aqui abaixo explicando direitinho para você todos os detalhes a respeito dessa revisão e de como foi o julgamento. Então vamos agora às dúvidas que a gente recebe aqui no nosso canal, dos nossos clientes, dos nossos canais digitais. A primeira: só aposentados podem ter direito à revisão da vida toda? Não apenas aposentados, mas todas as pessoas que já receberam algum benefício ou recebem algum benefício previdenciário do INSS. Pessoas que recebem pensão por morte, pessoas que receberam auxílio acidente, auxílio doença, são aposentados por invalidez, diversos benefícios previdenciários pagos pelo INSS ao longo de novembro de 1999 até novembro de 2019 podem ter sido prejudicados com essa forma de cálculo. Então vale a pena conferir a sua carta de concessão, levar o cálculo do seu benefício para ser analisado por um advogado especialista e ele vai poder dizer para você se você foi prejudicado e se vale a pena fazer essa revisão da vida toda para incluir esses salários anteriores a julho de 1994 no cálculo do seu benefício. E aí surge uma grande dúvida também. Eu preciso ter altos salários antes de julho de 1994 para valer a pena essa revisão? Só nesses casos é que vale a pena fazer essa revisão da vida toda? E a resposta é não é apenas nesses casos. Quem foi prejudicado pelo que a gente chama de divisor mínimo também pode ter muita vantagem em fazer essa revisão da vida toda e utilizar esses salários anteriores a julho de 1994 para aumentar o seu período contributivo e não ficar prejudicada com o chamado divisor mínimo. E quem está aposentado há mais de 10 anos pode fazer o pedido de revisão da vida toda? Infelizmente não, porque esse prazo de 10 anos é o prazo máximo que a gente tem para revisar o ato de concessão do benefício. E esse prazo se aplica sim também à revisão da vida toda. Portanto, se você sacou o seu benefício, o primeiro salário de benefício em 2012, você tem que ficar atento, porque agora em 2022
termina o seu prazo para revisar o ato de concessão da sua aposentadoria. E se você tem direito à revisão da vida toda, procura um advogado especialista, leva sua carta de concessão, seu CNIS, sua carteira de trabalho com as alterações de salário para ver se você tem direito ou não a essa revisão, que pode sim ser muito vantajosa em muitos casos. Outra pergunta muito frequente: a revisão da vida toda pode ser aplicada para quem se aposentou depois da reforma da Previdência? E a resposta é: em alguns casos, sim. Mas por que pode ser aplicado para alguns casos e não para todos? Porque para você ter direito a essa revisão da vida toda, você tem que ter se aposentado com as regras de direito adquirido, ou seja, com aquelas regras que estavam em vigor antes da reforma da Previdência. Então, se você se aposentou com as regras novas depois da reforma da Previdência de 2019, você não pode fazer o pedido de revisão da vida toda. Mas, se você levar a sua carta de concessão para análise por um especialista e ele constatar que você tinha direito a alguma regra que estava em vigor antes da reforma, que você tem direito adquirido a se utilizar daquelas regras e, inclusive, utilizando a revisão da vida toda, você pode sim fazer esse pedido e pode ser sim muito vantajoso. Vale a pena conferir. E agora sobre a revisão, sobre o julgamento da revisão da vida toda. Ele vai voltar a estaca zero? Sim, ele vai voltar e a gente não sabe o que vai acontecer. Voltando para o plenário virtual, todos os ministros que estão hoje atuando no Supremo Tribunal Federal podem votar. E isso quer dizer que o ministro relator que votou favoravelmente para os aposentados e já se aposentou, não vai estar mais lá para votar. Então, teremos a expectativa do voto de um novo ministro que está ocupando o lugar dele e que vai votar também junto com os demais colegas. Assim, a gente não sabe qual vai ser o placar, se vai ser mantido o placar, se vai ser favorável ou desfavorável aos aposentados. É preciso ainda ficar atento, apesar de muitas entidades de proteção dos direitos dos aposentados já estarem engajadas para que seja mantido o resultado desse julgamento, porque poderia se caracterizar como uma manobra a utilização desse recurso de destaque no último minuto, depois de proferido todos os votos de todos os ministros. Então a gente tem que ficar atento, não sabemos o que pode acontecer, mas o julgamento pode sim voltar a estaca zero. E se o STF julgar, enfim, favoravelmente aos aposentados a tese da revisão da vida toda, essa revisão dos benefícios vai ser automática? Não, não vai ser automática. É uma revisão que vai decorrer de uma decisão judicial, não é decorrente de uma lei. Então, essa revisão decorrente de posicionamento judicial vai depender do ingresso de ações judiciais. Até porque o INSS não tem condições de fazer a revisão dos benefícios, aposentadorias, auxílios, para todos os beneficiários do INSS. Isso é inviável e muitas vezes pode até prejudicar, porque, como eu já falei, é muito importante que se faça um cálculo, uma análise para ver se vale a pena incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Lembrando que é muito comum na nossa vida contributiva que lá no início da nossa vida de trabalho a gente tenha salários menores. Então, por isso, é muito importante cuidado no momento de elaborar esse cálculo. Então, pessoal, essas são as principais dúvidas que a gente recebe aqui no nosso canal, nos nossos canais digitais, Instagram, Facebook, WhatsApp. E se você tiver mais alguma dúvida, quiser mais algum esclarecimento, deixa a pergunta aqui pra gente abaixo do vídeo que a gente responde e espera estar aqui contribuindo com muita informação relevante para que você possa compartilhar com seus amigos, manter a sua inscrição aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações para receber todas as informações a respeito dos novos vídeos que a gente vai estar postando aqui.